pelo Faustão, tá? Vamos girando o nosso Faustão. papo da fofoca. Olha, agora a gente entra numa pauta um pouco delicada, né, Gui? Que é justamente a respeito da fortuna daquele saudoso humorista Chico Anísio. O que que acontece? Nós já noticiamos aqui, né, a respeito de algumas notas que haviam sido publicadas a respeito da própria fortuna do Chico Anísio. E a notícia que a gente tem agora, trazida pelo Splash UOL, é justamente sobre isso. 11 anos após a morte do Chico Anísio, a herança dele, perdão, ainda é um assunto que gera desavença na família, né? E a gente sabe que isso realmente acontece, já falamos aqui no nosso programa, é muito comum quando uma grande celebridade acaba faltando, acaba falecendo, né? Isso vira uma discussão na própria família ali. E olha só, recentemente o neto, né, o Niso Neto, afirmou que não recebeu bens materiais do pai e que o pai dele, né, o Niso Neto, que é filho do Chico Anísio, ele teria sido roubado, tá? É essa a informação que o Niso Neto deu em uma entrevista. Ele diz o seguinte, abre aspas, não conferia nada, não via nada, confiava em todo mundo, era um péssimo homem de negócio. E aí o que que acontece? Em 2020, né, o testamento do Anísio, do Chico Anísio, ele foi anulado porque ele excluiu a Lug de Paula, excluiu o Lug de Paula, que é filho dele e é conhecido por interpretar o seu boneco. E segundo as leis brasileiras, uma pessoa não pode deserdar um filho e nem tirar a mulher, né, da divisão de bens do patrimônio, só no caso de uma divisão de bens em vida, que não foi o que aconteceu. E aí, a reviravolta fez com que o Bruno Mazeu, que também é humorista e também é filho do Chico Anísio, e o Malga de Paula, né, que é a viúva do Chico Anísio, trocassem algumas acusações públicas. A gente chegou a mencionar isso aqui também na época, nós falamos sobre essa briga judicial em troca, né, por conta causada pela a herança do Chico Anísio. E aí o que que acontece? A Malga de Paula, que é viúva do Chico Anísio, chegou a dar uma entrevista falando que o Chico tinha determinado que ela herdasse os bens materiais e que a propriedade intelectual ficasse para os filhos, o que também teria sido negado pela justiça. E se a gente for parar para pensar, não faz muito sentido, né? Poxa, você acumula ali uma fama, uma fortuna ao longo dos anos, vai deixar só para a esposa e não deixa nada para os filhos, deixaria ali só a propriedade intelectual, o que também não faz muito sentido, já que a justiça diz que não existe, não tem como deserdar um filho nem tirar a mulher ali da divisão dos bens do patrimônio. E aí, a decisão judicial, ela compreendeu que essa divisão ela era incorreta, pois a esposa, né, a viúva do Chico Anísio, não poderia ficar com mais da metade da herança. A Malga, ela afirmou, então, que o patrimônio dele foi consumido por despesas e vícios em compras de cavalos, abre aspas. Só para alimentar um cavalo eram R$ 1.500 por mês, ele chegou a ter 300, teve uma época que gastava 600 mil por mês com cavalos, e ainda tinham todas as nossas despesas, que não eram poucas, pensão da ex-mulher, mesada dos filhos e netos. Ele acabou vendendo tudo que a gente tinha, gastou todo o dinheiro que tinha aplicado, pegou empréstimo e adquiriu um monte de dívidas, disse ela em entrevista a Antônia Fontinelli. Então existe essa briga na justiça, existe essa dúvida, né, de onde está a herança de Chico Anísio, se ela realmente ainda existe. Porque, por um lado, a gente vê o próprio filho dele falando que o Chico Anísio ele era um mau investidor, que ele era um mau empresário, um mau administrador. Por outro, a gente vê a viúva, né, do Chico Anísio falando que ela teria direito a toda a propriedade, todas as propriedades, os bens, as finanças do Chico Anísio, enquanto os filhos teriam somente a propriedade intelectual, que também é muito importante, claro, tem ali o seu valor. Mas a gente parando para pensar no tamanho que o Chico Anísio era, é muito estranho essa divisão, é muito estranho que nada tenha sido feito conforme a regularidade, que o testamento que foi apresentado estava deixando os bens só para um filho e não para o outro,
sendo que isso é contra a lei, não tinha um advogado para orientar ele, não tinha uma pessoa próxima que pudesse falar, olha, isso aqui tá errado, isso daqui não vai acontecer. E aí, olha que curioso, 10 anos depois da morte, a Malga disse ainda que não tinha recebido um centavo da herança, abre aspas, né? Fui privada de todos os meus direitos e isso me adoeceu mais. Ela falando que não só recebeu, como o patrimônio está bloqueado. Ela não recebeu e o patrimônio dele estaria bloqueado. É muito complicada essa situação. Por um lado, a gente tem a briga na justiça, por outro, olha só, a revista Veja, ela fez uma apuração de que a fortuna do Chico Anísio teria virado pó e que existiria uma dívida em torno de 7 milhões de reais. Segundo ainda essa apuração da revista Veja, 1,4 milhão seriam de IPTUs atrasados, IPTUs que não foram pagos, né? Que seriam ali de responsabilidade da Malga, e ela exerceu a função, né, de inventariante por 5 anos e é acusada de lesar os demais herdeiros e de apropriação indébita. A maior parte da dívida seria de tributos de uma empresa em nome do Chico Anísio. A viúva, né, a Malga, ela teria vendido a parte dela quando o Chico Anísio ainda estava vivo, mas estava doente. Depois disso, o Bruno Mazeu, que é humorista e é filho do Chico Anísio, assumiu esse inventário, né? Agora, poxa, se as dívidas, a grande parte das dívidas vieram pela falta do pagamento dos impostos, e ela que era responsável por isso, ela que tinha que ficar de olho nisso, ela fez questão de vender a parte dela nas empresas quando o Chico Anísio estava doente. Ela diz que, segundo o Chico Anísio, as propriedades, toda a herança física e material seria para ela e a parte intelectual dos personagens, das criações, seriam para os filhos. Olha, alguma coisa tá muito errada nessa situação, hein? Porque parece que ela só tá querendo dinheiro, pelo menos é o que dá a entender, né? A propriedade, beleza, fica com a propriedade intelectual, o que é propriedade material fica para mim. Não existe isso, gente. Não é assim que a lei funciona. E me admira muito o fato de um testamento desse tipo, completamente errado, ter sido protocolado. Que absurdo isso, né? E sabe o que é pior? É mais uma pessoa que tem a sua memória sapateada pelas outras. Como a gente sempre fala aqui, né, Gui? Acho que agora o Gui me ouve, a gente conseguiu restabelecer o link? Consigo ouvir sim, Dan. É triste, né, Gui? Porque, mais uma vez, a gente vê pessoas, uma briga de dinheiro sapateando em cima da memória de uma das pessoas que foi super importante para o humor brasileiro, super importante para a TV brasileira, que abriu oportunidades para muitos humoristas que estão aí até hoje. Então isso é triste, né? É triste a gente ver esse tipo de coisa e triste também ver que o Chico Anísio, pelo que tudo diz, né, não se programava financeiramente, não fazia questão de guardar um dinheiro, de ter um dinheiro para uma emergência e teria falecido com uma dívida de mais de 7 milhões de reais, né? E parece muito uma coisa assim, né, de ele se preocupava muito, né, os artistas assim, pelo menos ali, né, da geração dele, eles se preocupavam muito, né, em apresentar, em entregar um excelente trabalho, né, como ele apresentou, descobrir talentos, né, mas nessa parte, pensar nessa parte, né, nos bastidores, na parte de organização financeira mesmo, de administração, a gente, pelo, né, as informações, né, que a gente tem, existia mesmo muita confusão, né, e aí eu fico pensando mesmo, né, foi em março de 2012 que ele faleceu, né, esse ano fez 11 anos, né, da morte do Chico Anísio, e todo esse patrimônio, né, está sendo perdido, está sendo corroído pelo tempo, tem as dívidas e tem essa disputa judicial, né, contrata advogado, faz inventário, busca, né, soluções, vai e volta, no final o tempo vai passando, o valor vai perdendo dinheiro e a família também, né, não vai se entendendo, assim, infelizmente é muito triste, e a memória, sem contar, né, a memória do Chico Anísio, né, que fica arranhada por toda essa situação, né, com a ex-esposa, com os filhos, né. Sim. É claro, acho que é aquilo, né? Precisa ser feito um novo inventário, já que
não encontram nada, muito provavelmente não exista nada. Às vezes ele quis realmente, tipo, poxa, eu que conquistei, eu que consegui tudo isso, vou gastar mesmo e vocês que lutem. Não julgo isso também, acho que a gente não tá aqui pra fazer fortuna pra ninguém, a não ser pra nós mesmos. Quem vier depois, a não ser que seja, né, às vezes é um filho, alguma coisa, mas, pô, também que cresça e lute com as próprias pernas, né? Mas, de certa forma, é esquisita essa história da viúva falar que, ah, mas as propriedades ele disse que ficariam pra mim, vocês ficam com a propriedade intelectual. Maravilha. Sendo que ela está sendo acusada de apropriação indébita, sendo que o próprio testamento foi anulado ali porque ele estaria excluindo um dos filhos. Então essa história é muito complexa. Eu acho que nem os próprios filhos estão entendendo o que aconteceu. Precisa ser investigado. E assim, independentemente se ele tinha 300 cavalos, gastava mais de R$500 mil por mês, trabalhou para isso, fez nome para isso, e é aquilo, se ele quisesse acender lareira com dinheiro, o dinheiro é dele, o problema é dele. Não tá fazendo mal pra ninguém, ele tava gastando com uma coisa que ele gosta, uma coisa que ele gostava, né, enfim, apreciava ali, e tá tudo bem também, não tem problema. Agora o complicado é quando fica essa briguinha de disse-me-disse, onde um fala que o outro não tem direito, só que a gente sabe que assim, os filhos têm, têm um vínculo sanguíneo ali, né, ela é a madrasta, então teoricamente precisa ser visto, ela tem direito a metade da herança, e os filhos a divisão proporcional ali também. Mas, poxa, a situação tá complicada na família do Chico Anísio. A gente segue acompanhando essa história e a qualquer novo detalhe nós atualizamos você aqui no nosso Papo de TV.